Nunca tivemos tanto conforto, tanta tecnologia, tanto acesso à informação e mesmo assim os transtornos de ansiedade nunca foram tão comuns. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ansiedade é hoje o transtorno mental mais frequente no mundo, afetando cerca de 359 milhões de pessoas. Então a pergunta é: o que aconteceu com a nossa forma de viver? É claro que a ansiedade, ela não tem uma única causa. Existem fatores biológicos, psicológicos e experiências de vida, né, que influenciam isso. Mas existe uma pergunta importante: será que o modo como vivemos hoje também está adoecendo a sociedade? Uma revisão sistemática publicada em 2024 analisou mais de 200 estudos envolvendo mais de 50 mil participantes e encontrou uma associação consistente entre o uso problemático das redes sociais, por exemplo, e sintomas de ansiedade, ansiedade social, medo de ficar de fora, o famoso FOMO. O problema não é apenas o celular ou o estilo de vida, é o ambiente em que o nosso cérebro passou a viver. Notificações constantes, excesso de informação, comparação social o tempo inteiro, poucas pausas, um fluxo contínuo de novidades que mantém o nosso sistema nervoso em estado de vigilância o tempo inteiro. Enfim, eu quero falar com vocês hoje sobre ansiedade. Sejam muito bem-vindas a esse vídeo. Eu sou graduada em psicologia, sou psicoterapeuta, tenho uma comunidade de mulheres chamada Clube Postura de Mulher, onde eu tenho várias aulas sobre amadurecimento feminino, relacionamento, como ser mais madura, mais feminina. E também sou psicoterapeuta, né? Atendo individualmente, de forma personalizada e estruturada, vários casos. Ajudo principalmente mulheres a serem mais maduras, mais ordenadas, menos ansiosas, a terem relacionamentos mais saudáveis e diversas outras demandas. Eu vou fazer aqui uma série de vídeos sobre ansiedade. E a ansiedade, antes de começar, é um momento que nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade, né? Como psicóloga e também como alguém que consegue fazer uma leitura das pessoas, eu percebo que é muito difícil hoje encontrar uma pessoa que não está com sintomas de ansiedade, né? É o medo de algo que eu não sei o que, é pensamento sempre voltado a uma tragédia, a necessidade de controle, o medo da rejeição, do abandono, o medo de que algo aconteça e eu perca uma certa estabilidade, o medo de não ser potente o tempo inteiro. E existem, né, na clínica, eu falo que um bom terapeuta, ele não usa só uma abordagem, ele consegue dominar várias. Porque tem demandas que vão chegar de pacientes que, por exemplo, só a TCC não vai ser eficiente. Tem demandas que, por exemplo, a psicologia sistêmica por si só também não vai ser competente naquilo. Então, aqui, em tudo que eu for explicar para vocês, entenda que eu vou estar me baseando em diversas abordagens. Ora vai ser na psicologia existencial, ora vai ser na neurociência, ora vai ser na TCC, sistêmica e por aí vai, tá? Esse primeiro momento eu quero falar para vocês, né? O tema desse vídeo é a mente que não consegue parar. Por que a sua cabeça não consegue parar? Por que você segue tendo sempre uma necessidade de controle, uma necessidade de ser mais, de fazer mais, eu não consigo ficar parada, ou não consigo manter a minha mente parada, e aí, né, sempre tem a questão ou que a reação da ansiedade para as pessoas podem ser diferente. Tem gente que está ansiosa, por exemplo, e começa a comer muito, a fazer muitas coisas, a começar, né, fazer várias atividades de uma vez, começa a ficar mais agitada, mais frenética. E tem a outra ansiedade, que é a da fuga, que a pessoa se paralisa, ela perde a fome, ela não consegue fazer nada, a cabeça fica um turbilhão, como uma panela de pressão, mas ela fica estagnada. Enfim, eu quero te dizer por que hoje a gente está numa geração em que a gente tem muito conforto, a gente tem certa segurança, sim, que não tínhamos antigamente, a gente tem muita informação, né? Muitas ferramentas para nos ajudar, até mesmo nos recursos de inteligência emocional, de controle emocional. A medicina que está muito mais avançada e traz para alguns casos que é necessário medicações.
E ainda assim, parece que nada controla a ansiedade. Por quê? E aí a gente entra, né, no que a gente não tinha 20 anos, 30 anos atrás e temos hoje em excesso. Alguém responde essa? Assim, você consegue perceber o quanto que o mundo hoje está muito voltado à aparência, está muito voltado ao parecer, né? Ou seja, o problema, assim, o sintoma até esbarra na causa do celular, mas o problema não é o celular. O problema é que o ser humano ele se esquece das coisas fundamentais. E aí tem um ponto que é muito importante. Você tem a sensação de viver em alerta, a sensação de ter o medo, né, que é o FOMO, que é o medo de ficar de fora. E aí você começa ali a rolar o feed e começa a se comparar, começa a se deparar com estilos de vida muito glamurosos, muito felizes, muito alegres, casamentos perfeitos, contas bancárias perfeitas, casas perfeitas, viagens perfeitas, e aí você começa a entrar num lugar de eu também preciso viver isso, eu também preciso pertencer a isso. O ser humano, com essa necessidade de pertencimento e com o vício da vaidade que nos torna, né, que a vaidade é estar vazios, a ansiedade eu vejo que ela está muito ligada nesse sentido a essa necessidade de parecer ser para eu ter uma aprovação. Não é à toa que a gente também vive uma epidemia de baixa autoestima. Não é à toa que hoje as pessoas mais, aqui no Brasil principalmente, mais tem essa cultura da vaidade através da aparência, né? De mostrar, de aparecer, de fazer vários procedimentos estéticos, de se endividar para comprar algo que eu não tenho condição, mas para mostrar para o outro, né? Para ostentar. E, enfim, a ansiedade hoje, com esse excesso de estímulos, com esse excesso de notificações o tempo inteiro, ela tá muito ligada para mim, esse viés de querer parecer ser. E aí a gente se esquece de fato de ser. A gente se esquece de fato de olhar para o que eu tenho agora. E a gente precisa olhar para isso. Porque a ansiedade, quando chega para mim uma pessoa na clínica, a ansiedade é medo. Geralmente um medo associado a uma sensação de impotência. E aí eu vou investigar junto ao paciente o que ela se sente impotente, o que ela se sente tão impedida, assim, do que ela se sente em dívida, se sente inferior. E enfim. E aí pensa, hoje a gente vive num mundo de comparação, num mundo em que quem parece ter mais tem mais valor, quem demonstra que tem mais objetos, mais roupas, mais coisas de marca são mais legais, entendeu? A gente começou a atribuir o valor das pessoas ao que elas têm. E aí é o prato cheio para pessoas vazias. E nisso a gente começa a ser vazio também, porque a gente quer pertencer àquilo. Então, se a moda de agora é todo mundo usar o tênis X da New Balance, então todo mundo eu tenho que usar, porque eu tenho que parecer que pertenço a esse grupo de pessoas modernas, de pessoas que estão no hype. Se a moda agora é ter uma bolsa da Gucci, então eu preciso ter. E enfim, e não só as questões de marca, mas a questão do parecer ser, sabe? E aí as pessoas, né, a gente começa a entrar, porque a nossa mente não consegue distinguir o que é realidade do que não é na tela, e a gente começa a acreditar que tudo é real. E algumas coisas até podem ser, mas tem outras coisas que simplesmente não são. Tem coisas que são mentiras, tem, né, blogueiras fitness, por exemplo, que são cheias de procedimentos estéticos e falam que não, você tem que manter o foco na academia para ter o corpo que eu tenho. Eu te vendo um curso para você aprender a ser disciplinado, eu te vendo aqui o treino que eu faço. Enfim, há muita mentira, há muita enganação e a nossa mente fica toda nessa confusão. E aí você entra nessa tentativa de parecer ser.
essa tentativa de pertencer para que eu tenha valor também, porque parece que ser autêntica perdeu o sentido, né? Parece que eu tenho sempre que estar seguindo a moda, parece que eu tenho sempre que estar seguindo a trend do momento, sempre preciso saber de qual a música que tá no top 1 do Spotify. E por aí vai. Percebe que é como se estivessem todos seguindo uma manada. Se agora a moda é ter um malar alto e boca grande, então todo mundo tem que ter. E por aí vai, porque eu preciso pertencer, eu preciso mostrar que eu estou no meio, entende? Eu preciso mostrar que eu pertenço, que eu também tenho condição disso quando às vezes nem tenho. E o ponto não é sobre isso. Não tô dizendo essas coisas, né, de estética, de vestimenta, de marcas, não tô dizendo que são coisas ruins, são coisas boas. Só que a gente muitas vezes esquece de colocar a hierarquia certa, a hierarquia de importância certa nas coisas. E aí, nisso, né, que você começa nas notificações, você acha que tem mais acesso à vida dos outros, e você começa a ter uma disfunção ali, uma distorção de personalidade e começa a ficar vazia. E parece que sempre é insuficiente, porque sempre vai surgir um produto hypado coreano, o shampoo da moda, a moda de unha em gel, a moda daquilo, a marca tal de roupa fitness, e por aí vai, entende? E isso é difícil, né? A gente tem uma tendência a querer pertencer, só que isso começa a entrar num lugar de vazio existencial e você começa a se perder. E às vezes você tá ansiosa e essa ansiedade vem justamente do sentimento de impotência de eu tô tentando ser algo só por medo de não fazer parte. E aí eu perco a graça que é ser original, a graça que é ser autêntica. Eu não tô dizendo que a ansiedade é só por isso, tá? Eu tô dizendo que, principalmente no mundo feminino, que a mulher já tem uma insegurança inerente e cultural também a ela em relação à aparência, à beleza, enfim. Isso se torna um boom de ansiedade e autoestima baixa. Nos próximos vídeos a gente vai investigar também outras causas, né, de ansiedade, mas eu vejo que a nossa mente hoje nunca desliga por isso, porque a gente está sempre com o celular na mão, sempre rolando o feed, sempre se comparando. E às vezes se comparando de uma forma totalmente covarde, porque eu tô comparando a minha vida, que é real, com uma vitrine perfeita de alguém que eu não conheço, mas que eu tô vendo trechos perfeitos da vida dela, que ela quer mostrar, e eu me comparo com isso. Eu não sei a verdade, entende? E enfim, a ansiedade, no fim das contas, e vocês vão perceber isso nos outros vídeos que eu vou pontuar, outras causas da ansiedade moderna, a ansiedade, no fim das contas, é uma falta de aceitação da sua própria realidade, é uma falta de instalação na realidade, está descolada da realidade. Percebe o descolamento? Eu ignoro a minha vida, eu ignoro o ato concreto, a substância de vida que eu tenho agora, as graças que eu tenho agora, os privilégios que eu tenho agora, e começo a comparar a minha vida de uma forma fantasiosa com blogueiras, com pessoas de fora, enfim. E eu não tô dizendo que postar sobre a sua vida é errado, porque eu seria falsa de dizer isso, né? Eu compartilho ali no Insta meu estilo de vida, fatos sobre meu casamento, sobre meu trabalho. Compartilho e parece para algumas pessoas que eu tenho vida perfeita, mas é porque eu não vou mostrar os desafios que eu tô vivendo agora, ou o problema, ou minhas inseguranças. Principalmente porque é um perfil profissional, então eu resolvo as minhas inseguranças e depois, como
intuito de também ajudar ou incentivar pessoas que já passaram e estão passando por algo que eu já passei, eu compartilho. E ok, só que o ponto não é quem posta, o ponto é quem vê. E eu não tô dizendo que eu não faço isso, isso é algo que todo mundo tá suscetível a essa comparação. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso faz com que a sua mente nunca desligue, faz com que a sua mente comece a distorcer seu autoconceito, sua autoimagem e sua autoestima. Porque você começa a entrar nessa comparação incomparável. Você começa a entrar nesse fluxo de, meu Deus, mas eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ir naquela viagem que a fulana fez, eu tenho que ter um relacionamento parecido com o que da blogueira tal. E você entra num vazio muito grande. Essa frase tem me marcado muito. Vaidade é estar vazio. Todas essas dores, todos esses questionamentos vêm da vaidade. E ela vai andar junto com a ansiedade, porque eu não posso ter uma Porsche, mas eu preciso ter para pertencer, para não ficar de fora, entende? É muito disfuncional e é extremamente fútil. E por isso é inevitável o sentimento de impotência, que está interligado à ansiedade. Eu me sinto impotente porque eu tô me comparando com uma realidade que não é minha agora e que não é uma preocupação que a minha vida está me demandando agora. Tem uma outra frase que eu gosto muito, se você não tem agora é porque você não precisa ter. Não no sentido de se acomodar e não querer prosperar e conquistar coisas boas, coisas confortáveis, não, mas no sentido de se instalar na realidade e entender que o que a sua vida está demandando de você agora. Talvez o que a sua vida esteja demandando de você agora é estar presente no seu casamento, é estar atenta às necessidades do seu marido, dos seus filhos, das pessoas que você serve através do seu trabalho, né? Seja paciente, seja cliente, seja o que for. Às vezes o que a sua realidade está demandando de você hoje é manter a sua casa limpa, organizada, é no mínimo fazer a sua cama, é se respeitar, é ter cuidado com você, é cuidar da sua mente. Às vezes o que a sua realidade está demandando de você é isso. Não é ter um tênis de marca de luxo, ou um carro de marca de luxo, ou uma viagem tal, ou ter o relacionamento dos sonhos, ou nada que você não tem agora, que você fica comparando com a sua vida na internet, você precisaria ter. Você pode colocar isso como objetivos, como sonhos. Eu quero, né, conquistar essas coisas. É digno, tá tudo certo, não tô dizendo que é errado. Mas você não pode entrar numa ruminação e ficar ansiosa e se sentindo frustrada com você, com a sua vida, se sentindo mal, se sentindo inferior porque você não tem. Percebe o quanto isso é descolado da realidade, o quanto isso parece louco? Porque é. Então, o problema definitivamente não é o celular, não é o Instagram, não é a rede social. O problema é a fraqueza de identidade que grande parte das pessoas estão. Porque eu tenho que seguir o que tá no hype, não o que realmente faz sentido pra mim. Entende? E eu tenho voltado muito o meu olhar para essas coisas e tenho percebido, olhando de fora, o quanto as pessoas estão nessa, né? De, mas eu quero eu quero comprar mais algo, eu quero ter mais algo, eu quero construir mais algo. E é sempre mais, como se depois que eu conquistar isso, aí sim eu vou conseguir ser feliz. Aí sim eu vou me sentir em paz. Só que essa paz não vem desse lugar. Não vem. Não vem. Se não fosse isso, pessoas, né? Você acha que as blogueiras que você segue, as influencers, as pessoas que você fica lá comparando a sua vida com ela, você acha que de fato a vida dela tá perfeita? Então, como psicóloga, eu vou te dizer uma coisa. Não existe uma pessoa que esteja satisfeita 100% em todas as áreas da vida.
Porque só não tem problema quem está morto. A insatisfação é uma regra da vida. Deus permitiu que a gente tivesse insatisfações, problemas, frustrações, para que a gente seguisse movimentando e buscando a verdade e não buscando algo mais. Então, isso também vem de um vazio espiritual muito grande, porque a gente também está atualmente nessa crise, né? É muito sobre aparência e pouco sobre substância. As pessoas estão sem substância de vida. As pessoas não entendem o significado da vida, o significado do casamento, o significado das relações, o significado do trabalho. Hoje em dia as pessoas estão muito vazias e esse é um problema grave que gera todos os outros transtornos, tantos outros transtornos, né? Como ansiedade, depressão, a autoestima baixa, complexo de inferioridade. Então, esse vazio vem desse lugar. As pessoas estão achando que a felicidade está... As pessoas estão extremamente consumistas e materialistas, e isso é triste porque vai morrer. Não tô dizendo que você tem que ser desleixada, que você tem que ser desorganizada, não. Você tem que cultivar o belo, mas você tem que aprender esqueci a palavra. Contemplar. Você tem que aprender a contemplar as graças que já existem. Tem uma frase muito boa que eu escutei na missa outro dia que é: Deus não quer flores, Deus quer frutos. Tem muita gente que fala assim, eu só vou casar se for com um homem milionário e não sei o que, tem aquelas trends, né, dos caras perguntando de entrevista nos parques e tal, pra você casar com um homem, ele tem que ganhar quanto? Ela, tem que ser no mínimo 50 mil, tem que ser 30, a partir de 30 mil, aí ele, você ganha quanto? Ela, 2 mil. Quê? Entendeu? As pessoas estão muito, principalmente as mulheres, né, porque também tem muitas produtoras de conteúdo falando, ensinando coisas vazias e as pessoas pegam pessoas vazias como referência e vai indo, né? Como isso, assim, você pode casar se for um homem rico, se for um homem provedor, que vai te tratar como esposa troféu, porque você é merecedora disso. Enfim, mais vaidade. E aí a pessoa casa e muitas vezes sem entender o sentido simbólico do casamento, entende? A gente tem que aprender a buscar o porquê das coisas, o que é cada coisa. Por que casar? O que significa o casamento? O que significa a vida? O que significa a maternidade? O que significa o trabalho, as vocações? E não, as pessoas vão indo. Eu vou casar porque é mais confortável pra mim, né? Eu fico mais segura, ele vai pagar tudo. E é isso. Ou então eu vou casar porque é sexo garantido. Eu vou casar porque ela é bonita. Não tem muito nexo, né? Eu vou escolher um trabalho que me dê mais dinheiro. Então, por que, como eu vi esses dias alguém brincando, zoando, né? Não se vê mais mulheres vendendo bolo no pote, porque hoje todo mundo virou do job. Porque hoje você ganha mais vendendo ali a sua imagem no Privacy, em diversas outras plataformas de prostituição. Por quê? Porque perderam a substância, os valores, os princípios. Falar de princípios hoje é ser muito conservadora, é ser muito antiquada e tem que, né, ser moderna e assim vai indo. E assim vai indo casais que cansou da rotina, então vamos abrir a relação, vamos numa casa de swing, vamos inovar. Entende? Assim vai indo o vazio que vai se tornando um buraco e esse buraco ele começa a ser podre. Assim vai indo, quando a gente perde o significado profundo das coisas. E aí sim, a gente é impotente em tudo. Porque, como eu falei, Deus não quer flores, Ele quer frutos. Tem gente que fala, eu não vou casar porque eu não tenho dinheiro para a lua de mel e nem para fazer a festa dos sonhos. Deus não quer as flores, Deus quer os frutos.
Ele quer ver você construindo uma família forte, que é exemplo para outras, que vai ter filhos se ele mandar, que vai ser alguém com que você escolhe para ajudar a ser melhor e que juntos, pelo sacrifício que o matrimônio vai propor em algum momento, você vai se aprofundando no seu espírito e vai se aproximando de Deus. Que se lasque a festa, entende? O que a vida espera de você são frutos. E só quando você começa a viver uma vida com substância, que é esse significado, sabe? Eu casei porque eu quero servir o meu marido, eu quero ter uma família forte, eu quero construir essa unidade com ele, eu quero me tornar alguém melhor para ele, eu quero ajudar ele a ser melhor. Se Deus me permitir ser mãe, eu quero ser a melhor mãe que eu puder, porque eu quero criar e orientar um ser que Deus, se me confiar, a ser uma pessoa íntegra, uma pessoa com substância, uma pessoa com valores, não uma criança que vai crescer desordenada e que vai ser um adulto fútil, perverso, desonesto. Eu quero trabalhar, sim, pelo dinheiro, quero que a minha empresa cresça, quero que o meu faturamento aumente, mas não só por isso. Pela vocação que eu entendo que o meu trabalho é. De tantas almas que eu já vi sendo restauradas, tantas pessoas que eu já vi com o relacionamento transformado, com a autoestima transformada, com a ansiedade que parou de ter crises e está conseguindo ser ordenada, com pessoas que eu já atendi, por exemplo, deitada na cama no escuro de pijama, afundadas na depressão, há dias sem tomar banho, e começando a ver essa pessoa levantando, essa pessoa conseguindo tomar banho, essa pessoa voltando a trabalhar. Tudo você precisa olhar com profundidade, porque senão você se perde na futilidade mesmo. Essa substância que te sustenta, que te faz ser potente de fato. E a potência, não é no sentido de vaidade, é no sentido de ser alguém com quem se pode contar. É de ser alguém com quem se dá frutos e que não tem só frufru, que não é só florzinhas, que não só parece ser da hora. Você é, entendeu? E é sobre isso. Então eu acho que eu respondi a pergunta de muitas pessoas que não entendem por que a mente nunca desliga. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, aconselho ver os próximos vídeos, mas também a iniciar o seu processo de acompanhamento terapêutico, tá? Se você quiser ir nessa comigo, eu tô aqui para te ajudar e eu tenho certeza total de que eu consigo te ajudar nessa.